Olá, queridos, sejam bem-vindos às Meditações Diárias Comunicando Jesus. É sempre um prazer poder me encontrar com você aqui no Point da Graça. É aqui onde nós nos aproximamos mais da Palavra de Deus, encurta a distância entre você e eu, e nós aprendemos um pouco mais sobre as preciosas promessas que Deus nos deixou, a Bíblia Sagrada. Convido você a orar. Nesse momento, nós pedimos a Deus inspiração para entendermos completamente o desejo dele para nós, em nome de Jesus. Amém. Queridos, livro de Efésios, todos os dias nós comentamos um versículo e isso engrandece muito o nosso conhecimento espiritual. Então, livro de Efésios, capítulo 2, versículo 8. É aqui que encontra-se o verso bíblico para a nossa reflexão. Diz o seguinte: porque é pela graça que vocês são salvos, mediante a vossa fé. Salvos pela graça. Todos nós passamos pelo processo de conversão. Converter é o ato de mudar o sentido, e nesse caso espiritual, né? Todos nós passamos pelo processo de conversão, e quando nos apresentaram Jesus, acabamos por ficar sabendo de dois temas importantíssimos: a lei e a graça. Pergunto, no seu caso, não precisa responder aí embaixo na área de comentários, tá bom? É só para reflexão. No seu caso, qual desses dois temas te impactou mais? A lei ou a graça? Quando você conheceu Jesus, qual desses dois temas te chamou mais a atenção? A lei ou a graça? Qual deles te atraiu mais para Jesus? A lei ou a graça? É normal sermos mais atraídos para o cristianismo pelo fato de conhecermos o amor e a graça maravilhosa de Jesus. Esse favor imerecido de Deus para com o homem, esse tema graça, nos constrange profundamente. Infelizmente, muitos homens entenderam que a graça foi determinante em suas vidas, mas não foram humildes o suficiente para permanecerem nela. Por orgulho, buscaram pagar a salvação, apegando-se à lei. Começaram bem apoiados na graça, mas em pouco tempo já estavam dependentes dos seus próprios esforços. Queriam pagar a salvação com o cumprimento da lei. O apóstolo Paulo chegou a aconselhar dizendo que eles não deveriam fazer isso e que deveriam permanecer na graça, no favor imerecido de Deus. Queridos, a graça, ela não anula a lei, nem tampouco. Unicamente a lei resolverá o problema de salvação do homem. Repito, a graça não invalida a lei de Deus, embora aos olhos humanos a graça pareça mais atraente e mais abrangente. A Bíblia nos diz que somos salvos unicamente pela graça, mas mediante a fé. E essa mesma fé que nos leva a acreditar na salvação pela graça nos motiva a amar e a guardar a santa lei de Deus. Imagina que Cristo tivesse vindo aqui anular a lei. Os homens salvos pela graça poderiam então matar, roubar, adorar outros deuses, adulterar, enfim, viver deliberadamente como salvos. Já pensou nisso? Que esse assunto de desprezar a lei de Deus não faça parte do seu comportamento. E nem tampouco que guardar a lei para você não seja uma forma de retribuir a Deus pelo favor imerecido que Ele nos fez. Os que aceitaram ser salvos pela graça de Jesus vivem já neste tempo em uma atmosfera tão celestial que o seu maior prazer é valorizar a santa lei de Deus. Que Deus te abençoe ricamente nesse dia e poderosamente em nome de Jesus. Amém.